E aí, Gregório, boa tarde, tudo E bom? aí, Guerreiro, boa tarde. Bom, Pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao primeiro episódio do Black Talk, programa que eu estou construindo aí tijolinho por tijolinho para conversar com pessoas negras, expor um pouco do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa participação no mercado de trabalho, nas faculdades, igrejas, onde quer que seja, as comunidades, nos bairros. E eu espero que vocês acompanhem e gostem do programa. Agradeço muito aí ao pessoal que está me apoiando aí a semana inteira, a minha família, os meus amigos, enfim, todo mundo que está junto nessa daí, que gostou muito, apoiou, comprou a ideia. E é isso. Hoje eu vou conversar aqui com o meu amigo Gregório Benevides. O Gregório ele é formado na Universidade de Brasília em duas áreas distintas. Ele é formado em Ciências Sociais, é antropólogo, e também é formado em artes cênicas, é ator. Tá? O Gregório, como ator, participou de mais de 50 obras, entre longas, curta-metragens, peças de teatro, espetáculos de dança. Esteve aí ao lado dos atores Dira Paz e Flávio Bauraqui, no filme Pureza, de 2017, dirigido pelo Renato Barbieri. Atuou nos curtas Terra, de 2019, do Maurício Ferreira, e Um Filme Absurdo, de 2017, de Tom Mota, além de ter sido aí dirigido nos palcos, né, no teatro, por nomes como Túlio Guimarães, Fernando Vilar, Similião Aurélio e Hugo Rodas. Na dança, o Gregório já trabalhou com Diego Pizarro, Fabiana Marrone e Ayse Orni, da Turquia, além da Emanuele Ruin. Acho que é isso mesmo, Gregório, que fala? Ou é Uin? Deve ser acho que Uin, né, é da ruim. França. E, atualmente, o Gregório estuda o Butô com o Thiago Yanuck. Além de tudo isso, o Gregório é meu amigo de infância, uma pessoa que ajudou a formar os meus atuais posicionamentos políticos e até as minhas perspectivas de vida, participou da minha construção ideológica completamente. É um excelente amigo, uma pessoa sem igual. Todo mundo que eu conheço, particularmente que fala do Gregório, sempre fala muito bem, mas não só por isso, porque o Gregório tem um coração enorme, é extremamente carinhoso, é uma pessoa extremamente sensível, humana, sensata, enfim, são muitas qualidades. Eu sou muito suspeito para falar, e sou muito grato também de ter uma pessoa como o Gregório ao meu lado aí ao longo da vida. Gregório, para começar, eu vou pedir para você fazer suas considerações iniciais, mas eu já vou também emendar a primeira pergunta, porque aí você já vai seguindo aí direto, tá? Eu queria que você contasse um pouco sobre você, falasse dessa sua trajetória dessa sua trajetória aí artística, né? E contasse como é que você chegou até aqui com essas 50 obras, como é que foi esse essa sua seu passeio, entre aspas, pela vida até esse momento. Seja bem-vindo, Gregório. Obrigado. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Estou feliz de ter sido convidado. Me sinto muito honrado e muito grato pela confiança de ser o primeiro também, ser a cobaia. E, pô, é recíproco, né? A gente se construiu junto, né? De muitas maneiras diferentes e poder ter tido esse contato, estar sempre junto e questionando junto foi algo muito importante. Eu tenho muita admiração por você. Espero que saiba, acho que sabe. Sim, sim. Para mim, bom, a gente estudou em escolas particulares, eu e você. Isso, isso para mim sempre me faz pensar um pouco. Eu estudei em escolas caras e consideradas boas, que tinham um número alto de pessoas que passavam nos vestibulares do país. E, e assim, é, acho que isso de alguma maneira já influencia muito na minha percepção de mundo, né? Nas diferenças também, de se perceber diferente desde sempre, assim. Uhum. Como bom, eu eu me formo no segundo grau
e vou fazer na UNB antropologia. Para mim foi uma coisa muito incrível, assim, poder ler aqueles textos e poder ter ideia de outras culturas e outras possibilidades de existência, e também poder comparar a vivência que a gente tem dentro da nossa sociedade, perceber que ela não é a única possível, e também que não é porque ela é que a gente vive que ela é a melhor, ou que ela é feita da melhor maneira. Mas a academia, a universidade em si, não me foi muito prazeroso. Eu já tinha feito teatro no meu segundo grau, ali com 16 anos. Tinha seguido até... Eu entrei na faculdade e eu ainda fazia teatro. Assim, eu parei na época da monografia ali, fiquei uns 2 anos parado. Depois que eu formei em Ciências Sociais, eu realmente tomei a decisão de seguir a carreira como ator, como artista. Fui fazer artes cênicas. Nas artes cênicas, nas disciplinas, a gente já começa a apresentar. A partir das disciplinas, a gente já começa a fazer apresentações. A partir daí, eu já começo a me apresentar e a estar trabalhando. Em 2014, eu gravo o meu primeiro longa. Já tinha gravado alguns curtas, mas quando eu gravo esse longa, para mim foi um divisor de águas, assim. Foi realmente olhar para o que dentro das artes mais me interessava, assim, mais me deixava extasiado. Eu sempre assisti muito filme, sempre gostei muito de filme. E tá fazendo parte, entender como é que era aquilo, como era vivenciar também aquilo. Eu acho que a possibilidade de vivenciar essas outras perspectivas de vida, essas outras maneiras de viver, que era uma coisa que eu lia na antropologia, eu me senti vivenciando no cinema. E aí eu passei a me dedicar bem mais pro audiovisual. Eu não faço uma peça de teatro desde 2017, então já tem algum tempo que eu estou dedicando mais ao cinema, e naquela época também eu já estava mais trabalhando com audiovisual. Eu, além de ator, também sou diretor de arte, faço parte de equipes de arte de filmes. Agora eu estou escrevendo roteiros, também estou me preparando para começar a direção, que é um projeto meu, e está contando as narrativas, assim, está podendo contar histórias de uma perspectiva diferente. Aí eu já acabo entrando, acho que na questão principal da nossa discussão, que é sobre o racismo dentro das artes, né? Sim. Gregório, só um parêntese aí, eu achei interessante porque você falar que você estuda primeiro, né, na teoria, né, as questões aí no campo das ciências sociais, e depois, quando você vai, por exemplo, construir os personagens ou lidar ali com os cenários propostos dentro da atuação, né, você acaba lidando com a teoria de uma forma prática, né? Você acaba tendo que construir alguns daqueles cenários sobre os quais você estudou, né? E acaba verificando, constatando algumas questões aí que provavelmente, enfim, eu nunca tinha pensado dessa perspectiva, como as coisas podem se unir, né? Você primeiro estuda e depois você verifica isso de uma forma prática, embora seja profissional ali, né? Mas você verifica que realmente aquela teoria ela se aplica. Bom, pelo menos é assim que eu estou interpretando. Posso estar totalmente errado aqui, mas acho que é mais ou menos o que você contou aí. E Gregório, fala um pouco para a gente aí sobre os seus últimos trabalhos. Você acabou explicando aí algumas coisas nos quais você vai se envolver agora, né? Mas fala um pouco aí sobre os seus últimos trabalhos, destaca alguma coisa para a gente, os projetos, o que você vai se envolver aí no pós-pandemia. Você tem alguma coisa aí que o pessoal tem que ficar atento? Aonde as pessoas podem te ver também hoje, né, eventualmente. Sim. Bom,
por causa da pandemia, os projetos agora estão mais parados. Eu estou trabalhando na direção de arte de um curta-metragem do Rafael Andrade, Super-Heróis. Então a gente deve gravar quando a gente puder gravar. Aí eu não sei se talvez em agosto, ainda está incerto. Infelizmente tem 2 ou 3 longas aí para serem lançados que vamos ter que esperar aí para ver quando, como. Estavam correndo os festivais ficaram parados e agora vão ser retomados, e agora que a gente vai começar a ver como é que eles vão ser recebidos pelo público, para depois poderem ser lançados nos cinemas comerciais. Perfeito. O Lucas Santos veio te dar um oi aí, falou que veio só te dar um oi. Gregório, então vamos aos espinhos, né? Como é que você avalia hoje, com a sua experiência, e aí você pode ampliar até para a sua vivência fora do campo profissional como ator e também para dentro do campo acadêmico enquanto antropólogo, como é que você avalia a produção artística nacional, no teatro e no cinema? A gente, nós temos muitas críticas a serem feitas, e coisas bastante até explícitas, né, como, por exemplo, a falta de pessoas negras, a falta de diretores negros. Isso é muito debatido todos os anos, principalmente na época ali de premiação do Oscar, né, Globo de Ouro, a gente tem muito isso. Mas, na sua perspectiva, inclusive do ponto de vista local aqui, regional e nacional, né, como é que você avalia isso? Como é que você interpreta, verifica, critica esse cenário? O cenário do teatro é um pouco mais difuso, né, do que o do cinema, porque como o teatro é uma obra, você produz uma peça, você apresenta ela, depois que ela foi apresentada, quantas vezes ela tiver sido apresentada, ela não é de fácil acesso, né, depois disso. Uma peça filmada não é a mesma coisa de assistir uma peça em teatro. Então, eu não me sinto apto a falar sobre o teatro no país, por exemplo, porque tenho pouco acesso. Eu moro em Brasília, eu tenho mais acesso ao Teatro de Brasília. Certo. Em relação ao cinema, acho que tem essas críticas feitas internacionalmente sobre o número diminuto de diretores, de atores no cinema americano, no cinema internacional também, como um todo. Agora, a questão brasileira, para mim, é muito mais... muito, assim, por eu estar inserido nela também, mas é muito forte no país que tem mais negros fora da África. Ser um país que, por exemplo, numa pesquisa da GEMA, que é o Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de 2002 a 2013, dos filmes que tiveram mais de 500 mil espectadores, você tem um número de 1% de diretores homens pretos e 1% de diretor homem pardo. E 0% de mulheres negras. Nenhuma mulher negra dirigiu um filme e nem roteirizou também. Nenhuma roteirista mulher negra de 2002 a 2013 foi inserida nesse mercado dos 500 mil, dos filmes com mais de 500 mil espectadores. Aí a gente tem um número muito pequeno também, apenas 3% de homens negros participando, um número enorme de homens brancos em relação à quantidade deles no país, né? Em relação à porcentagem existente de homens brancos, eles são super representados, porque você tem 84% dos diretores sendo homens brancos, da direção sendo conduzida por homens brancos.
nos filmes nacionais, nessa pesquisa. Isso mostra que a gente tem muito pouco poder para poder contar as narrativas, para poder contar as nossas histórias e para poder representar a nós mesmos. Verdade. E aí, e você pensar, bom, nos Estados Unidos eles têm uma população negra, mas eles têm uma população negra menor do que a nossa. Bem menor que a nossa, em números gerais. E aí a gente vê como aqui no Brasil a ideia da democracia racial é uma balela, assim, visível aos olhos, né? Literalmente visível aos olhos. E aí também tem pesquisas com telenovela, que os números são muito similares. E aí a gente entende que é muito difícil como ator é muito difícil trabalhar, assim, como ator eu vejo a dificuldade para trabalhar. Os personagens normalmente são periféricos de duas maneiras diferentes, de várias maneiras diferentes, na verdade, tanto na periferia da cidade quanto na periferia da narrativa. Numa história é muito comum os homens e as mulheres negras estarem com personagens muito pequenos e com histórias não fazendo muito parte da história, funcionando como uma espécie de ajuda para o protagonista falar alguma coisa sobre si, né? Você bota um funcionário negro e você mostra que o seu personagem principal não é racista porque ele é muito amigo desse funcionário. É esse tipo de papel, assim, esse tipo de espaço que se tem, quando se tem espaço. É interessante também porque isso acaba completando a perspectiva que as pessoas têm do homem e da mulher negros no Brasil, né? Se você mistura isso, né, ainda com o fator imprensa, né, porque falando do ponto de vista do jornalismo, a gente também tem essa pouca representatividade, essas narrativas que são contadas de um ponto de vista único, né, que é o homem branco, né, esse é o ponto de vista sobre o qual as histórias são contadas. Então a pessoa termina de ver uma notícia, vai assistir um filme e aquela história continua, né, sendo contada ali. E quando ela lida com a realidade, né, seja com os números ou com algum fato que vem à tona, aquilo causa um impacto, né, que a pessoa parece que ela vive num outro lugar, num outro país, num outro ambiente que não este Brasil aqui. Isso realmente é muito curioso. E essa questão das narrativas, da representatividade, acho que é super bem colocado por você. Espero que as pessoas tenham prestado bastante atenção, porque é isso mesmo, né? As histórias contadas midiaticamente, né, que nos ajudam a construir o mundo, porque, afinal de contas, hoje em dia a gente conhece as coisas muito pelo nosso contato virtual, né, com as realidades, né? Então isso aí é importante para a gente entender até como se estrutura o racismo aí ao longo dos tempos. E falando nisso, Gregório, você é um ator negro, né? E eu quero saber assim, o que significa. Você já abordou isso um pouco, mas eu queria saber, assim, tem duas perguntas aí. A primeira é a seguinte: como é para você ser um ator negro? É difícil para você, assim, a sua inserção? É claro que você trouxe os números aí, e, bom, é óbvia a dificuldade, mas eu quero saber para você, como é que foi a sua experiência para se inserir nesse mercado, tá? E depois eu queria que você falasse assim, o que isso te ensinou, essa experiência, né, nessa sua entrada, o que isso te ensinou sobre o seu país, assim? O que você aprendeu depois que você, é assim que acontecem as coisas? O que isso trouxe para você? Que perspectiva sobre o Brasil isso trouxe? Bom, tem uma coisa que eu acho que também precisa ser dita, assim, quando a gente está falando sobre imagem, né? E quando a gente fala sobre racismo, né? A gente também fala muito sobre a percepção do outro, né? Sobre a imagem que o outro faz sobre você, sobre como o outro te vê.
E aí, eu acho importante falar de colorismo também, né? Porque Tá. nós dois somos homens negros, mas Uhum. nós também somos diferentes, né? Uhum. Todas as pessoas são diferentes, mas nós também temos a quantidade de melanina diferente. Eu também acho que existem determinados momentos, ou determinadas situações ou lugares. Eu tive no Pará e eu lembro que no Pará muitas pessoas não me consideravam negro. Então, assim, existe diferenças, né, nisso, assim, Uhum. na nossa cor, eles chamam de colorização, assim, de colorismo. E que isso também se reflete muito, né, nos, nas possibilidades que a gente tem de trabalho. Eu estou falando isso porque para mim foi algo muito, foi também participar dos castings, das seleções, estar participando disso, estar trabalhando com imagem, me fez perceber cada vez mais como os outros me viam e como se enxerga, né? E, assim, eu não tinha muita ideia, por exemplo, da minha diferença com o Batman, a não ser que ele era um ninja muito rico. E, quando eu era criança. E hoje, bom, não só já há alguns anos, eu olho e eu sei que tem uma outra diferença aí, que, bom, eu poderia treinar para virar um ninja, eu poderia ficar muito rico, e mesmo assim, o Batman não. As pessoas não me Uhum. identificariam como se eu fosse o Batman. Uhum. 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 E aí, nas brincadeiras, eu entendo que sempre que eu brinquei de super-herói, eu estava me imaginando de uma maneira que eu nunca fui. Uhum. Aí agora a gente tem o Pantera Negra, né? A gente Uhum. tem um personagem, ainda é isso, é um personagem entre vários e vários super-heróis, vários heróis de história, enquanto a gente tem um pedaço muito ínfimo em relação à quantidade de pessoas que nós somos. E isso reflete quando eu vou trabalhar, porque Uhum. quando eu estou fazendo quando eu estou participando de uma seleção de elenco, as pessoas também têm uma visão sobre quem é o protagonista, como ele deve ser, como ele deve parecer, e eu não me encaixo nela. E eu não faço parte dela. Eu não faço Uhum. parte desse universo. E, e aí, essa pessoa simplesmente não me entende como fazendo parte do que tem um termo, eles costumam usar um termo técnico para dizer isso, o que eu acho que é um termo técnico para esconder preconceitos. Fotogenia. Você Uhum. fala que alguém tem fotogenia ou não, ou ele não bate com a fotogenia que eu procuro, ele não parece Uhum. com a imagem que eu tô, ou ele não, ele tem uma fotogenia específica. Eu lembro quando tive uma professora, quando eu estava fazendo graduação, e ela estava conversando com a gente, ela falando que ela foi trabalhar com um ator, e esse ator ele é negro, um colega, um amigo, e aí esse cara é super educado, ele também é um cara muito gentil e muito. Ela mesmo chamou ele de Lorde, assim, ele parece um Lorde. Mas quando ligava a câmera, ele parecia um bandido. Que quando filmava, ele parecia um bandido. E a diferença dele com as outras pessoas que faziam o filme, que ela não comentou que pareciam bandidos, era, bom, que ele é negro. E, e aí eu vejo como se esconde
o preconceito a partir de várias maneiras, né? E como a gente constrói uma imagem, um imaginário cinematográfico de como são os personagens, como é o bandido. Uhum. A gente vê filmes e filmes e filmes, e quando os negros são representados, normalmente a gente está na pobreza e na violência. Uhum. A gente sofre mais violência e a gente comete mais violência nos filmes. E aí o que acontece é que quando a gente vê as pessoas na rua, a gente também vê elas dessa maneira, como a gente estava vendo na TV, né? A gente, pô, se passa tanta violência, se eles fazem tanta violência, por que é que você olharia para alguém na rua e pensaria, não, aquilo lá é pura ficção, aqueles 10 filmes que eu assisti são só ficção, não tem nada a ver com a realidade, nada a ver com a realidade. Esse cara aqui, eu não relaciono com aqueles lá. Isso não acontece de fato. As pessoas relacionam. Uhum. Porque a gente tem dados sobre, por exemplo, sobre prisões, encarceramento e crimes. E esses crimes mostram, esses dados mostram que as pessoas negras não cometem, estatisticamente, um número maior do que as pessoas brancas em relação aos crimes. Não cometem mais crimes do que pessoas brancas. No entanto, o encarceramento é maior. As penas são maiores e o tempo em que se fica preso, às vezes, a espera de uma audiência, a espera de um julgamento, pode levar meses e é bem maior do que o que acontece com a pessoa branca, que costuma a ser solta e espera em liberdade. Esse tipo de coisa é construída também pelo que a gente está vendo todo dia, que nem você falou, no jornalismo e também nos filmes, e também nas novelas. Então, me afeta muito, de muitas maneiras, os filmes me representarem dessa maneira. Tanto como quem assiste, como quem vive na sociedade, como ator, que também só tem a possibilidade de fazer esses personagens. Uhum. Histórias muito específicas. Então, tem filmes que eu não faço parte porque o filme não fala sobre violência. As pessoas não conseguem me imaginar lá. As pessoas não conseguem... Aquelas pessoas que estão dirigindo não conseguem me imaginar numa história de amor. Não conseguem imaginar que eu vivo romance com outra pessoa. Não conseguem imaginar que eu possa ser gay, não conseguem imaginar que eu possa ser um antropólogo, um arquiteto. E de fato, é isso, um jornalista. E aí, eu sou um antropólogo, você é um jornalista. Nós conhecemos arquitetos e arquitetas que são negros, são negras, mas o cinema feito por pessoas específicas acaba por reproduzir a visão delas de mundo, da qual a gente não está inserido. É verdade. Bom, isso aí é muito interessante porque isso é uma coisa que as pessoas precisam se atentar muito, né? Como é que a gente está falando sobre isso aqui, dessa construção de imaginários, né? Como é que a gente é representado e sobre como nós somos representados. Me incomoda muito, por exemplo, isso é uma coisa que eu falo bastante hoje, por exemplo, na produção de novelas, né? Essa tentativa de sempre trazer, e acho assim, claro, a gente tem que discutir a história, né? A gente precisa contar a história do nosso país,
mas sempre trazer esse período, não com um tom crítico. Acho que até, posso estar até exagerando aqui, algumas produções trazem sim esse tom crítico, mas na maioria dos casos a gente traz como se houvesse algum tipo de leveza, né, de uma experiência tranquila em um momento que a escravidão estava no auge ali, né, se é que a gente pode falar que houve um auge, se não foi tudo um auge, e trazer os negros sempre representados assim. De 2 em 2 anos a gente tem uma novela que traz de novo a questão da escravidão e essa tentativa de construir um cenário ali como se fosse algo, eu não sei, heróico e bonito, e sabe, a história do país e aqueles personagens todos ali sendo retratados novamente como isso. Isso fora o fato, né, dos negros estarem sempre sendo, ou estarem na situação ali como um criminoso, ou estarem como uma qualquer tipo de personagem que as pessoas já têm o costume, né, de ver o negro como empregado doméstico, ou empregada doméstica, o negro como segurança, como isso leva para a rua, e tanto leva que as pessoas se acostumam com esse formato, né? E uma das coisas que eu tenho batido muito na tecla é assim, por que nós somos acostumados a uma realidade em que nós vamos ao shopping no final de semana e não precisa ser exatamente o shopping, tá? Pode ser outro ambiente, pode ser uma praça, um restaurante, ou qualquer ambiente da rua mesmo que seja, e a gente verifica que há uma maioria de brancos usufruindo ali do benefício daquele local, seja almoçando, seja passeando, seja se divertindo de alguma forma, e uma maioria de negros marginalizados ali, né? Numa situação, eu digo marginalizados assim, porque estão numa situação de servir apenas, né? Não é diminuindo nenhum tipo de trabalho, mas é servindo ali, ou servindo, ou até mesmo morando na rua, né? Tem lugares que a gente vai que tem ali moradores de rua e do lado tem pessoas se divertindo tranquilamente, né? A miséria convivendo lado a lado com os altos poderes aquisitivos aí, e isso não causa nenhum tipo de estranheza, né? E o pior é que, assim, está tão impregnado no imaginário que depois as pessoas vão... depois, de uma certa forma, as pessoas se unem, né, a causas antirracistas, por exemplo, e elas não fazem esse vínculo de que na cabeça delas esse racismo está já construído de forma muito, muito naturalizado, né? Elas nunca, a percepção vem depois que elas veem, por exemplo, o George Floyd sendo assassinado com um joelho no pescoço, que é uma cena muito agressiva, né? E real ali, tem, né, tudo exposto na internet, então as pessoas ali causam uma indignação. Mas o dia a dia é tão indignante quanto. Essas ações de negligência, ou até mesmo de descaso público, né, das iniciativas privadas também, isso também leva à morte do mesmo jeito, tal qual a violência policial. Então, realmente isso, essa construção de imaginário que você levantou, ela é o ponto central, assim, das minhas críticas, porque eu acho que as pessoas estão acostumadas com isso, e isso foi construído na cabeça delas, e elas ajudaram ali, né, colocando tijolinho por tijolinho, essa história, e não estão prontas, ou não ainda querem fazer a quebra de paradigma. Falam, não, isso aqui, essa realidade aqui não pode ser real. Aliás, esse evento aqui não pode fazer parte da realidade, a gente precisa fazer a modificação, a alteração, né? Bom, já indo aqui para as etapas finais, para a nossa metade final, pelo menos, né? Como é que você enxerga, Gregório, então, essas produções que a gente está discutindo aqui, que de uma certa forma são excludentes, né, para a população negra, como é que você enxerga a forma como essas produções dialogam com a população negra, entendeu? Você acha que elas provocam, assim, porque nós precisamos também, de uma certa forma, muitas pessoas precisam ser provocadas também, ou você acha que isso amplia também a violência, assim? Você acha que a pessoa negra, ao se deparar com aquela repetição de imagens, de cenas, do mesma coisa sendo dita sempre, é bandido, é isso, é aquilo outro, você acha que isso também é uma forma de agredir nas produções midiáticas? Ou não? Isso é uma forma de um retrato crítico e nós precisamos consumir isso para criar a consciência em relação a tudo? Eu acho que tudo tem perspectivas, né? Tem uma multiplicidade de perspectivas. Assim. Uhum. Eu acho que a produção que é feita, tendo negros como protagonistas, muitas vezes eles reforçam estereótipos,
Ao mesmo tempo que eles fazem denúncia de acontecimentos, de vivências. Agora, isso também acaba por deixar a gente em uma posição de receio também, eu acho. Assim. Eu tenho um pouco a sensação de que no momento que eu mesmo assisto as coisas e percebo que a minha imagem é relacionada à violência, eu passo a andar na rua tentando evitar, de alguma maneira, qualquer ação minha que possa parecer violenta. Então, de alguma maneira, eu acho que isso funciona como um cabresto, né? Isso funciona como uma amarra, porque quando eu sou destratado em algum lugar, quando eu me sinto destratado em alguma situação, a minha tendência é a procurar não fazer nenhum movimento que possa parecer muito hostil, porque vão virar para mim e vão dizer, bom, você é violento, tá vendo como você é violento? Alguém gritou comigo, se eu gritar de volta, eu que estou em perigo, eu que vou ser entendido como violento, eu que sou a primeira pessoa da situação a ser percebida como perigosa. E a gente sabe como isso é real, né? Isso acontece comumente, né? Você vê... Ontem estava andando de carro, e aí eu vi um morador de rua passando, ele estava com um cobertor e uma bermuda, uma camisa rasgada e um cobertor, andando, se cobrindo. E aí passa a polícia para ele, o policial veste uma luva, ele precisa soltar o cobertor dele, botar a mão na cabeça, ficar lá esperando o policial colocar a luva. E aquele cara, ele estava andando com o cobertor, se cobrindo no meio da rua à noite, numa rua vazia. E eu fico pensando, o que é que tem, o que é que esse cara, por que esse cara é escolhido pela polícia para ser parado? Por que esse cara vai ser parado? Qual que é o perigo que esse cara está representando, segurando um cobertor e atravessando a rua? E aí eu fiquei pensando como ser, como a representação que fazem. Ele era um homem negro, né? Isso daí também, a maioria também da população de rua. Bom, as estatísticas são bastante ruins para nós, né? Olhar para elas é bastante triste. Bom, esse cara, eu fico pensando, é perigoso estar se cobrindo com um cobertor e morar na rua, sendo que você não tem outra condição? E você ainda é perigoso por não ter outra condição. Você é perigoso por estar na rua, por ter que dormir na rua. Você é perigoso. É uma situação onde você vive o medo. Você é ao mesmo tempo temido e você tem que ter medo o tempo todo. Porque as pessoas se sentem no direito Bom, as pessoas, não sei, mas a sociedade sente no direito de te oprimir porque você causa medo a elas. Né? E aí, a nossa indústria cultural também tem tem responsabilidade, né? Enquanto a gente não tiver outras histórias diferentes, representações diferentes de nós,
enquanto a gente, como população, for mais de 50% e for representado em menos de 10% na TV, no cinema, a gente vai ser alguma coisa desconhecida, alguma coisa perigosa, alguma coisa à margem, alguma coisa distante. Isso aí é nosso convívio, né? Eu, na outra live, até conversando com o Marcelo Marques aqui, o Magão, que está aí online. Abraço, Magão. A gente estava conversando, a gente conversava sobre isso também. Eu falei, numa ocasião, eu citei que a gente, aqui onde nós moramos, né, especificamente, tem uma população branca, majoritária, né, assim, pelo menos na evidência, né, é muito complexo, porque a gente anda e as pessoas realmente, esse medo, ele é real mesmo, né, as pessoas se afastam, as pessoas, quando a gente está passando na rua, as pessoas fecham o vidro do carro, as pessoas encaram, olham torto, né? Isso é uma coisa do nosso cotidiano, né? E eu nem sei se essas pessoas estariam acostumadas a, por exemplo, você cruzar da parada de ônibus até a sua casa e você ser tantas vezes interpelado, né, pelos olhares como um perigo, né, constante, né? Isso é uma coisa extremamente cruel. E você vai se adaptando a isso, né, de uma certa forma, mas isso de alguma forma mexe com a gente, mexe com a autoestima, mexe com como nós nos colocamos nas situações, né? É muito complicado você chegar num lugar onde as pessoas vão te apresentar, né? Sei lá, namorado, amigo, e aí você chega e você já nota ali o olhar mesmo, as pessoas já identificam, porque já há uma imagem construída, né? E a tendência é que elas questionem primeiro quem é essa pessoa, o que essa pessoa faz, essa pessoa ganha quanto, essa pessoa trabalha onde, se veste como, vai aonde, né? Mora onde, principalmente também, acrescenta-se tudo isso antes das pessoas garantirem algum tipo de confiança, né? E isso não se repete, por exemplo, isso é muito visível, para mim, pelo menos, e eu repito isso sempre que eu posso, em qualquer ocasião, isso não se repete com um homem branco, por exemplo, tá? A gente vê ocasiões em que um homem branco, por exemplo, a gente sabe, né, fica ali claro, ele comete algum tipo de erro, enfim, quebra a confiança de alguém, mas ele ganha isso de novo de uma forma muito simplificada, né? Parece que ele não precisa provar nada, né? E nós estamos muito acostumados a provar sempre. Essa semana, por exemplo, nós tivemos a questão aí do ex-ministro da Educação, né, do Decotelli, e as pessoas perguntaram, mas houve racismo? Claro que houve racismo. O racismo sempre, o racismo faz parte do nosso cotidiano para além do que a gente vê na televisão, né? E houve porque nós não tratamos um homem negro contando uma mentira ou contando uma verdade como nós tratamos um homem branco fazendo a mesma coisa, né? Há uma diferença muito importante aí que precisa ser verificada. Até na forma como nós criticamos é diferente isso. E isso não é perceptível porque isso também não é construído no imaginário das pessoas. Essa diferença muitas vezes não é trazida para a televisão, por exemplo, ou para o cinema. Essa questão não é trazida com força para que as pessoas digam, há uma diferença. Spike Lee tenta fazer muito isso, tenta trazer essa crítica, né? Mas isso não é comum. Então as pessoas são acostumadas, elas nem percebem que há uma questão, há o racismo ali também instituído, né? Então isso é muito importante, faz parte do nosso dia a dia, né? Nós precisamos provar que nós somos humanos primeiro, né, que é um absurdo, nós precisamos provar que nós somos humanos, nós precisamos provar que nós não somos um perigo, que as pessoas podem confiar, que nós temos capacidade, que nós temos potencial, que nós podemos trabalhar, somos profissionais tal qual são os nossos concorrentes, por assim dizer, ou as outras pessoas que convivem conosco, né. Então, bom, eu só queria salientar essa parte e queria te fazer uma pergunta agora que é mais complicada. Gregório, dito tudo isso que nós conversamos aqui, essas perguntas todas, como é que você acha que nós podemos, antes de tudo, enfrentar o racismo enquanto cidadãos, tá? E aí, inclusive, incluindo as pessoas que não são negras também. E como que a mídia, do ponto de vista da produção artística do teatro, da televisão, do cinema, como que ela pode colaborar também nesse confronto? Nessa possibilidade de mudança, né? Essa possibilidade de mudança do mundo, né? Das questões raciais no Brasil, né?
Bom, eu sinceramente acredito muito que tem uma importância imensa para que aconteça essa mudança. E eu, assim, justamente agora eu tô procurando criar meus próprios projetos justamente por causa disso, assim, justamente para poder ter espaço para contar histórias que quem possam refletir nossa realidade a partir da nossa perspectiva. Não só nossa, também acho que perspectiva de gênero também pode ser mudado. Eu estava conversando com uma amiga e ela falando que era uma questão para ela ler sobre. Ela estava lendo textos de mulheres, ela estava procurando autoras. E aí ela falando, bom, quando eu olho, a maioria é branca, e aí quando eu vejo os personagens, o que deixou ela mais incomodada foi, além disso, era que os personagens eram na maioria homens. E aí a questão disso é a gente a gente tem dificuldade até de perceber possibilidades narrativas, de poder perceber um filme, de poder imaginar uma história a partir de outra visão. E é por isso que é tão importante batalhar para ter outra visão, batalhar para colocar outra visão. Porque a partir do momento que eu assisto um filme, como lembrei agora do O Homem que Copiava. Eu Tá. estava pensando nele. Estava pensando nele por causa de uma fala do Pedro Cardoso, quando ele estava dando entrevista para o Lázaro Ramos. Que ele fala que para ele foi uma grande lição o que o Jorge Furtado fez, que é o diretor do filme, o roteirista do Homem que Copiava também. Ele é diretor e roteirista do Homem que Copiava. Nesse filme, o Pedro Cardoso tá e o Lázaro Ramos é o protagonista. E o que o Pedro Cardoso falou é que quando ele leu o roteiro, ele já sabia que ia ser o Lázaro Ramos o protagonista, e que ele percebeu que no roteiro não tinha nenhuma indicação de que aquele personagem era negro. Aquele personagem se tornou negro porque o diretor decidiu por um ator negro. Porque o casting decidiu por um ator negro. Uhum. E é isso, é uma história maravilhosa e eu acho que o Lázaro Ramos faz um trabalho incrível naquele filme. Eu adoro aquele sotaque gaúcho dele. Eu sinceramente, acho que foi o primeiro filme dele que eu assisti. E eu lembro de pensar que ele era gaúcho e depois questionar se tinha muitos gaúchos negros. Depois eu descobri que ele era baiano. O Baurac, que é com quem eu já trabalhei, ele é gaúcho e ele é negro. E que existe uma população negra, não é pequena a população negra também no Sul, apesar de invisibilizada. Uhum. E aí é isso, assim, a possibilidade simplesmente de poder fazer parte do filme, não sendo com o personagem, com a ideia de personagem negro, que normalmente é essa, de personagem que serve para mostrar que alguém não é preconceituoso, para mostrar que o filme não é racista, para mostrar violência, ter a possibilidade de ser um personagem que tem uma jornada do herói, que tem uma história, tem uma narrativa, que ele começa de um jeito, acontecem coisas que modificam esse personagem e ele se transforma ao longo da história, faz com que você se identifique com ele, faz com que você olhe para ele e se veja como igual. Isso acontece quando o personagem é velho, é jovem, é mulher, é homem. Quando você consegue se identificar com aquela história, com aquela jornada, quando você entende aquela passagem humana, você se vê como igual. Porque você também tem uma passagem humana, você também tem aquelas emoções. Todos nós temos. E isso é que nem todos nós somos mostrados tendo ela. É verdade. Sabe? Então, eu acho que sim,
que a solução passa por nós, passa pela comunicação, pela mídia, pelo audiovisual, pelo teatro, pela arte e por nossa representação. Assim, isso daí seria algo que eu falaria para todos e todas as pessoas. Que contar histórias não só para poder incluir mais pessoas, mas para poder fazer bom cinema, para poder fazer boa arte, para poder fazer bom jornalismo. Incluir novas perspectivas, incluir uma diversidade de perspectivas e de histórias diferentes. Porque é isso. Se você muda seus protagonistas, você também muda a história. Se você muda a perspectiva do qual é contada, por exemplo, a gente tem muitas histórias sobre escravidão, né? A gente tem muitas novelas sobre escravidão. Agora, a gente tem poucas novelas sobre escravidão em que o protagonista ou a protagonista é uma pessoa escravizada, uma pessoa negra escravizada. Porque até já aconteceu de ser pessoa branca escravizada, né? Tem uma novela, não sei se eu vou lembrar, que era uma mulher branca escravizada. Escravizaura. É isso. Então, mas é isso. Se você contar a partir de uma personagem, minha tia está escrevendo um livro de um personagem escravizado, negro, filho de uma africana, e ele é nascido no Brasil, próximo da época do ventre livre. E é justamente isso. Eu estou lendo e eu estou achando incrível. Ela está fazendo um estudo e eu estou achando incrível porque está trazendo uma perspectiva que eu nunca tive sobre um assunto que eu já vi, ouvi, li 1 milhão de vezes. E me bota em novas perspectivas. Traz... Tem uma coisa que ela faz que é quando ela conta a história, é como aquela pessoa, o maior esforço daquelas pessoas em poder fazer algum tipo de lucro que não vá para o dono delas. Porque, tendo algum tipo de lucro, elas em algum momento podem comprar a liberdade delas. Agora, eu nunca vi isso ser retratado em lugar nenhum. Eu nunca vi falarem sobre a busca dos escravizados de poderem ter algum ganho para poder se libertar. Do esforço que se tinha. É muito curioso. Gregório, infelizmente estamos chegando nos minutos finais aqui. Primeiro eu queria novamente agradecer a sua participação, toda a sua prestatividade aí, agradecer a sua amizade no geral, que é um cara, como eu disse, fora de série, muito singular. E, enfim, eu tenho assim, hoje em dia eu tenho menos amigos do que eu tinha antes, mas os que eu tenho eu procuro estar com aquelas pessoas que são minhas amigas, né, que eu considero amigas, com as pessoas que me acrescentam, que gostam de mim, enfim, a gente está junto a vida inteira, já são 20 e tantos anos de amizade. 20 e tantos não, né? São 20 anos de amizade, eu acredito. 20 anos. Por aí. E eu queria agradecer aí nominalmente, nominalmente que eu não vou conseguir citar todo mundo, mas queria agradecer a todo mundo que sempre está me apoiando aí em tudo, a minha mãe, Paula, meu pai, Edson, minha irmã Raíza, que deve estar assistindo, os nossos amigos lá do grupo, o Caio, a Teca, o Moicano, o Matheus, o Bruno, o Rick, o irmão do Rick, o Kim, a Anne, eu acho que eu falei todo mundo, posso estar esquecendo alguém aqui, mas enfim, todas as pessoas, as minhas amigas, Thalita, Marina, Camila também, que tem me ajudado muito, o Pedro, que está aí aparecendo agora, que também é um cara que treina jiu-jitsu comigo, que é um cara que me apoia sempre também, conversa muito comigo, o Magão, o cara que iniciou isso tudo aí, de onde me surgiu a ideia, assim. Então, bom, se eu esqueci de alguém, vocês me perdoem. E tem um agradecimento especial, claro, da Fernanda Marangoni, da família dela também, da Lenise Gomes, do seu Luiz Saul,
que são pessoas que é impressionante como eles me apoiam, assim, nós, Fernando, nós estamos namorando há pouco tempo, mas eles me dão um suporte, assim, inacreditável, eles ligam depois das lives, eles conversam comigo, me dão apoio. Ramon, não esqueci de você não, cara, o Ramon é o marido da minha irmã, tá? Já falei da Raiz, mas aí o Ramon também, que é um cara sensacional, então agradecer essas pessoas que estão comigo aí na luta diária, tá? Me colocando sempre aí como parte de tudo. E, bom, é isso, Gregório. 5 minutinhos para acabar, tá com você, faça suas considerações. Se eu esquecer de alguém aqui, eu vou lembrar e eu falo no final. Tá bom. Bom, eu gostaria de agradecer também as pessoas amadas, minha família, amigos, bom, todo mundo, mas eu queria... Bom, eu queria te agradecer, porque para mim está sendo muito legal poder falar sobre isso. E, cara, eu tenho muita admiração, eu fico muito feliz, porque minha caminhada também... eu me alimento muito de ver o seu trabalho, de ver seus sucessos. Isso faz com que... Isso também me dá força. Então, realmente queria te agradecer e agradecer todas as pessoas que te apoiam e que tornam possível isso para você. Porque isso, de alguma maneira, também chega em mim. Acho que é isso. Aproveitando que você deu esse gapzinho aí, eu esqueci de 2 pessoas que vão depois reclamar comigo se eu não falar. Brincadeira. Só agradecer aí ao Ricardinho e a Gabi também. A Gabi conversou muito comigo esses dias aí sobre essa questão, se manifestou algumas vezes a respeito. Isso, tudo assim, eu tô falando isso porque essas pessoas, elas vieram conversar comigo depois que eu iniciei essa ideia de conversar, né, de abrir o jogo mesmo, né? E sempre essas pessoas aparecem para dar um suporte, para falar, para conversar, a Gabi é muito específica, porque ela me falou, conversou comigo até um dia de madrugada, depois veio falar comigo no dia seguinte, de novo, assim, tocando no tema, reforçando, apoiando, elogiando, e não só por conta do elogio, mas também porque isso meio que, né, empurra a gente para continuar o projeto. Então, só agradecer de novo todos vocês aí. Semana que vem nós temos mais um convidado, por enquanto é segredo, ao longo da semana eu divulgo no meu Instagram. Pedir para vocês me seguirem aí nesse perfil aqui meu, RQR87, no meu Facebook também, eu tô lá, Rafael Querré, e em breve eu também vou colocar esses vídeos no YouTube, tá bom? Para vocês, para todos terem acesso. Greg, 1 minuto. 2 minutos, na verdade. Se quiser falar mais alguma coisa. Se não... Sua mãe também, Gregório. Sua mãe, a Sofia, pô, né, a Eneida, a Sofia também, que também são figuras particularmente especiais também, né? Pelo menos eu acho. Então, só agradecer também por ter essa pessoa maravilhosa aí, que elas participam, né, da sua construção também. Sim, não eu não vou me arriscar a citar nomes, porque é muita gente amada. Greg, só uma coisa. Onde é que as pessoas podem te encontrar? Onde é que as pessoas podem te encontrar? Como é que elas fazem para te contactar? Fala rapidinho, que esqueci disso, que é muito importante. Eu vou deixar anotado aí, pessoal, mas... Legal. Gregório.benevides no Instagram, você me encontra. Gregório Benevides. É esse o meu... Pessoal, então é isso. Muito obrigado aí, Greg. Muito obrigado a todo mundo. 16 segundos para acabar. O vídeo vai ficar disponível aqui, depois no meu Facebook também. Vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram. Lá tem todos os meus contatos. Pelo menos eu sempre olho o Instagram. E muito obrigado aí pela audiência. Um abraço